Eu vou fazer o vídeo de hoje, mas eu tô muito triste, muito triste. Tô em luto com a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim, que eu considero que foi um assassinato feito pelos canalhas, canalhas e canalhas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu foi perseguida a pauladas. Ele foi perseguido a pauladas, tá? Desde quando, por falar a verdade, eu fui. Mas vamos lá, né? Vou continuar, vou fazer aqui. Amor de verdade. Sem clima nenhum, eu queria falar sobre a nova prostituição do Brasil, sobre... Mas enfim, a gente perdeu aí um grande jornalista, né? Prêmio Nobel, né? Deveria receber o maior e o melhor jornalista desse país, Paulo Henrique Amorim. Então vamos lá, vamos fazer aqui, porque a gente não pode parar, né? Amor de verdade. A outra veio correndo com o mexerico, sabe da maior? Qual? Fez pausa e largou a bomba. Ricardo está namorando a Abigail. Esbugalhou os olhos já com o coração disparado. Batata? E a amiga enfática. Sob minha palavra de honra, eu mesma vi, os dois olhos no cinema. Os dois no cinema fazendo miséria. Eu estava sentada mesmo de trás e Lúcia interrompeu. Mas fazendo que espécie de miséria? A outra olhou para os lados e soprou no ouvido de Lúcia, fazendo isso assim, 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 assim. E acrescentou, sem contar beijos e outros bichos. Uma pouca vergonha daquelas. Lúcia suspirou esmagada. Que coisa! Antes de sair, a informante aventurou. Tu gostava dele? Não gostava? Protestou veemente. Deus me livre. Ué, nunca, muito besta. Mascaradíssimo. E a amiga estranhou. Pois eu estava certinha que... Mas os olhos dele são bonitos, não são? Admitiu restritiva. Mais ou menos. Mas quando a conhecida saiu, certa de que Lúcia escondia uma dor de cotovelo inenarrável, a pequena estava com a vista turva, as pernas bambas e uma vontade doida, uma vontade maluca de chorar, igual eu tô agora, de chorar, sentada no meio-fio. Eu não sei como que... Eu não vou nem falar o nome dessa pessoa, senão vocês vão começar a me caçar pauladas também, que eu não posso, né? Mas eu não sei como uma pessoa aí tá viva ainda. Eu estou besta. Como é forte. Voltou para casa num dilaceramento total. A mãe estava na cozinha fazendo um ensopadinho de chuchu. E Lúcia chorando abriu o coração. Mamãe, eu sou a maior palhaça de todos os tempos, mamãe. A outra tomou até um susto. Por quê? Soluçou. Eu sou tarada por um homem que nunca me deu a menor bola, ai, a menor pelota. E era verdade. Há 2 ou 3 anos que amava em silêncio o seu vizinho, Ricardo. Da janela eu via-o passar todas as tardes, todas as manhãs. Talvez não fosse nem bonito, talvez fosse até feio. Mas Lúcia o achava um puro, um indiscutível deslumbramento. Aliás, Ricardo impressionava as pequenas da rua e do bairro. Quanto mais não fosse, possuía uns olhos doces, intensos e uma maneira de olhar que atravessava materialmente as mulheres. Abigail, amiga de Lúcia, que namorava Deus e todo mundo, costumava dizer, num exagero de frívola: sabe que o olhar de Ricardo me faz cócegas? As outras se entreolhavam, vendo nessa reação um sintoma histérico. Assim valorizado, Ricardo pôde namorar praticamente todas as pequenas locais, inclusive algumas da cidade.
Ai, eu tô tão perdida. Pois é, não é difícil, né? Você tem um gênio que morre, que criou o mundo e o fundo na música, e morreu uma pessoa normal, né? Assim, uma pessoa conhecida. Então, vamos lá. Ricardo pôde namorar praticamente todas as pequenas locais, inclusive algumas casadas. Menos uma, Lúcia. Lúcia, menos uma. Ela, né? Ele não podia ver mulher, ele que não discriminava as feias das bonitas, ele que parecia gostar de todas. Ignorava aquela que era sua fã mais obstinada e fiel. Lúcia jamais lhe merecera um bom dia, um único e escasso cumprimento, um breve e distraído olhar. A pequena, que não escondia nada da própria mãe, desabafava: "Não me vê, mamãe. Não olha para mim, mamãe, ele parece cego." A outra sensata ponderava: "Minha filha, homem é que não falta." Mas Lúcia se insurgia feroz: "Mas é esse que me interessa, mamãe." E criava para si mesma o dilema: ou esse, ou nenhum, ou nenhum. Dava-se muito com Abigail e foi procurá-la. A outra estava na sala da própria casa, pondo esmalte nas unhas. E assim que a viu, antecipou: "Minha filha, parece que dessa vez apanhei um rabicho tremendo." Lúcia sentou-se, numa curiosidade que a ralava. Tô com olheira, né? Simulou inocência. Quem é o cara? Quem é o cara? Abigail suspirou: "O Ricardo." "E que tal?" Exaltou-se: "Ai, um monumento, um espetáculo. Põe no chinelo todos os meus namorados, antigos e modernos. Só de falar eu fico toda arrepiada." Lúcia acabou perguntando: "E tu gostas dele?" Pergunto se gosta das batatas. Se é amor no duro. Foi definitiva. É mais que amor, é paixão. É um não sei o quê. Não sei te explicar. É um negócio louco. Na volta para casa, Lúcia vinha prendendo os lábios para não explodir em soluços. Ocorria-lhe uma série de hipóteses desvairadas, inclusive a de um convento. Quando dobrou a esquina de sua rua, quase esbarrou com Ricardo. Ele passou adiante e, como de todas as vezes anteriores, não lhe dedicou um único e fugitivo olhar. Nada. Em casa, ela diria mais uma vez, obstinada como nunca: "Não faz mal. Que ele não me olhe, não me ligue, não me dê a menor pelota. É dele que eu gosto." No dia seguinte à tarde, foi a um cinema de bairro. Quando voltou, a rua estava em polvorosa. Ouviu de passagem um grupo a palavra cego. Adiante, duas vizinhas conversavam de uma janela para outra. Cego das duas vistas. Ficou cego. Completamente cego. Estacou, com um princípio de angústia. Perguntou: "Quem?" Uma delas fez espanto: "Não sabe?" E a outra deu a notícia: a queima-roupa. Ricardo, o Ricardo. Desastre de automóvel, cego, cego. No seu assombro gritou: "Não é possível! Não pode ser!" Fora de si, correu. Entrou em casa soluçando: "É verdade, mamãe! É verdade, é!" A mãe quis atenuar. Disse um parece. Parece. Acabou, porém, admitindo que não havia a menor dúvida. Ricardo estava no pronto-socorro com 2 olhos vazados. Não era noiva, não era namorada, não era amiga e nem menos conhecida. Meia hora depois, porém, estava no corredor do pronto-socorro. Fazia parar os médicos, as enfermeiras, pedindo notícias. Quando identificou um parente do rapaz, abordou-o com a pergunta: "E Abigail?" Soube, então, que não viera ainda. Essa ausência impressionou-a como um pecado. Como um pecado. Gente, nossa. Pera lá, deixa eu achar isso aqui.
Essa ausência impressionou como um pecado. Abigail apareceu muito mais tarde. E não sem tempo, porque Ricardo despertava do seu sono de anestesia. Numa espécie de uivo contínuo e inumano, repetia o nome da amada. Abigail! Abigail! Saiu uns 40 minutos depois. Lúcia viu quando a outra entrou no quarto de Ricardo. Saiu uns 40 minutos depois e trazia uns olhos enxutos e espantados. Vieram as duas para casa e, ao entrar no táxi, Abigail suspirou. Não sabe ainda que está cego. Mas 2 minutos depois, e crispa a mão no braço de Lúcia. Espeto. Espeto. A outra virou-se espantada. Como? E Abigail? Desde criança, eu sempre tive medo dos cegos. Sempre. A Abigail não voltou. Nunca mais. E não mentia. A cegueira não lhe inspirava a menor piedade. Apenas medo e espanto. Achou admitindo que também produzia nela uma espécie de repulsa física. Acabou admitindo isso. 2 dias depois, Lúcia vem buscá-la. Ele te chama. Vem, ele te chama, ele quer te ver. A outra gemeu. Eu não posso. Não, eu não posso. E teve uma explosão histérica diante de Lúcia. Eu não posso beijar um cego, tá me entendendo? Eu não posso gostar de um homem que não vai me ver nunca. Você pensa o quê? Que eu vou me enfeitar, que eu vou me pintar, que eu vou pôr um vestido? Uma joia para um cego? Não, eu não sou heroína, meu bem, eu não sou santa, meu Deus. Então Lúcia deixou de ter dúvidas. Fanatizada pelo amor, desdobrou-se de vigília em vigília ao lado do rapaz cego. Isso aqui é amor, hein? Ele não se lembrava dela, nem de sua imagem, nem do seu nome. Era, porém, o mais solitário dos homens. Aceitou essa ternura, constante e inverossímil. Por vezes gritava do fundo de suas entranhas o nome da outra. Mas com sua autoridade macia, quase imperceptível, Lúcia conseguia amortecer essa funda nostalgia. E quando soube afinal que estava para sempre cego, seu desespero abalou a casa. Teve um choro grosso e sem fim. Que não parecia de criatura humana. Eu não tenho nada! Eu não tenho ninguém! E de fato, sentia-se errante e perdido nas suas trevas. Foi aí que Lúcia agarrou-o pelos 2 braços, perguntou, chorando também. E eu tô aqui. Eu tô aqui. Então, o pobre diabo, tateando, apanhou entre as suas as mãos da desconhecida. Beijou-a, uma e a outra mão. Lembrou-se de um livro que lera, não sabia quando nem onde. Exclamou, numa desesperada euforia. Que importa que eu seja cego, se tu és a luz dos meus olhos. E a gente termina esse amor de verdade com uma coisa aqui muito afiada. Nós não vamos deixar de ter a nossa conversa afiada, a nossa TV afiada, porque nós somos guerreiros. E nós
Se Jesus, gente, estivesse vivo, você acha que com quantos segundos ele morreria aqui nesse país? Quantos segundos ele permaneceria vivo? Me explica. Eu não acho que ele não duraria um dia. 24 horas seria demais. Porque quando Jesus estava lá no fundo dos Cafundó, lá em Cafarnaum, ninguém via ele. Ele falava com todo mundo, pregava, ensinava. E aí, quando ele foi para a capital, mataram ele em 5 dias. Descobriram ele e acabaram com ele em 5 dias. Você acha que nesse país aqui hoje, quantas horas Jesus sobreviveria? Quantas? Então é isso aí. Só que nós estamos aqui, entendeu? Nós estamos aqui. É isso aí.